Beleza? Então vamos lá. Lucas Nego, meu brother. Você fez umas perguntinhas meio cabulosas. Você perguntou se houve relacionamento sexual entre os irmãos de Adão, ou melhor, entre os filhos de Adão no Gênesis, para que a partir disso dê origem à humanidade. Tá? E aí você fez uma série de outras perguntinhas meio cabulosas que obviamente não dava para responder na lata. Então nós vamos tentar estabelecer aqui uma resposta que eu tive que ir para a padaria. E para a padaria muito forte, porque você realmente perguntou um negócio meio complexo, brother. Então vamos lá. A história é a seguinte. Eva, eu fiz aqui, eu tive que escrever, né, meu amigo Charlie Brown. Senão o treino não ia dar para mim, né? Então eu anotei aqui as paradinhas para você poder, né, se entender. Então vamos lá. A dona Eva, ela faz parte da segunda geração de seres humanos. E ela foi criada assexuadamente. A primeira geração de ser humano é Adão. Adão é a primeira geração de ser humano. E Adão foi criado a partir de material genético inanimado. Ele foi criado a partir de material genético inanimado. Esse material inanimado virou material orgânico, através do sopro de vida que Deus aplicou no nariz do boneco que ele havia feito do barro da terra. Estabelecendo-se então que Adão foi criado de material inanimado que ganhou vida através de um sopro divino nas suas narinas, nós temos então aí um ser humano, base carbono, vivendo no planeta Terra. Mas esse ser humano, masculino, não tinha capacidade reprodutiva. Precisou então Deus intervir e fazer a segunda geração de seres humanos. Então seria homem 2.0. Homem 2.0 é a mulher. A mulher foi o primeiro ser humano gerado na face da Terra através da tecnologia da clonagem. Deus utilizou o material genético do homem para fazer a mulher, ou seja, ele usou medula óssea. A palavra Eva significa macia. Foi utilizado a medula, se tirou um pedaço da costela, dessa costela então se extraiu obviamente o material genético mais razoável para se criar então a dona Eva. Então, primeira é homem 1.0, Adão, tipo de reprodução assexuada. Homem 2.0, Eva, tipo de reprodução assexuada. Agora, a Bíblia nos diz, certo? A Bíblia diz assim, ó, Eva é gerada a partir, eu estou dizendo aqui, Gênesis 2, 21, 22. Eva é gerada a partir do material genético de Adão. Está escrito isso em Gênesis 2, 21, 22. No 23 está escrito assim, animalzinho. Do homem foi tirada, ou seja, Eva é um clone de Adão, alterado geneticamente com a capacidade de gerar vida. Ou seja, Eva, a mulher, é um tipo da igreja, tipifica a igreja. Agora, em Gênesis 3:20, como foi o lance que você me perguntou, né? Gênesis 3:20, Eva é apresentada como matriz genética de toda a raça humana. Na parte B do versículo 20 está escrito assim, ó, pois ela foi a mãe de todo ser vivente. Essa afirmação de que Eva é a matriz genética de todo ser humano está afirmada em Atos dos Apóstolos 17. Quer ver? Vamos ler lá.
Atos 17. Vamos pegar nessa Bíblia aqui. Atos 17. Aqui, ó. Atos 8. Atos 8. 17. 17. Atos 17, versículo 26. 25. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Para que Deus fez isso? Para buscarem a Deus, se porventura, tateando, possam achar. Então, aqui em Atos 17 está confirmando. De um só fez toda a raça humana. Beleza? Atos 17, versículo 26, parte A. Aí começa os seres humanos agora, chegaram? Agora começam os seres humanos. Até aí foi a atuação de Deus no seu poder, criando. Agora veja bem. Eva dá à luz agora o seu primogênito. Caim é o primogênito de Eva. Gênesis 4:1. No relato do nascimento de Sete, a gente tem essa confirmação. Vamos ler aqui Gênesis 4:1. Gênesis 4:1. Aqui diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher, e essa concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Vou até dizer uma paradinha aqui. Quando ela faz essa declaração, acredito eu que ela estava aqui muito pilhada, com muita raiva da serpente, com muita raiva de Satanás, por ter levado ela a pecar e ela ter perdido então os privilégios de morar lá no paraíso, de estar naquela boa lá. Por isso ela estava meio zangada com o nosso amigo Satanás. Amigo do cão ele é, meu não. E aí, diz assim, ó, aqui diz assim, ó, uma vez que você fez isso, falando a maldição para a serpente, uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos, entre todos os animais selvagens, sob o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Esse ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Quando Eva fala assim, alcancei um filho com a misericórdia de Deus, ela estava falando assim, agora eu me vingo de tu. Só que infelizmente não era Caim o cara que ia fazer isso. Mas ela deve ter pensado essa paradinha. A primogenitura de Caim é confirmada em Gênesis 5:3, no relato do nascimento de Sete. Então vamos ler Gênesis 5:3. Gênesis 5:3. 3. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme sua imagem. Deu-lhe o nome de Sete. Beleza? Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Beleza? Viveu ao todo 930 anos e morreu. Adão viveu 930 anos. Aos 130, ele pariu com a dona Eva Sete. Mas antes de Sete, ele já tinha concebido Caim e Abel. Então, presumivelmente, o período da maturidade sexual de Adão foi de 800 anos. E durante 800 anos, a Bíblia diz que ele teve outros filhos e filhas. Por analogia, a gravidez humana leva, em média, 9 meses. Como eles não eram detetores de nenhum tipo de cultura, eles não tinham nenhum tipo de conhecimento, o conhecimento deles era empírico e baseado no erro e no acerto, acredito eu que era igual família de nordestino. Era uma barrigada por
ano. Era só o tempo de 9 meses da gestação e pelo menos 3 de amamentação. E aí, pimba, outro menino na barriga. Se a gente fizer uma conta, Adão e Eva tiveram aproximadamente 800 filhos. Para facilitar a conta, vamos estabelecer que tenha sido 50% de rapazes e 50% de moças. Ou seja, 400 casais que seriam férteis da mesma maneira que eles. Beleza? Nesse versículo temos o período da maturidade e período de sua vida sexualmente ativa, 800 anos, quando gerou filhos e filhas, no plural. Adão viveu ao todo 930 anos. Essa historinha aqui de ter parido pelo menos 800 filhos, né, considerando o período de 12 meses. Caim se afastou de Deus. Isso aqui é importante agora, brother, porque o trem agora começa a complicar um pouquinho. Caim se afastou de Deus, conforme Gênesis 4,16. Gênesis 4,16. Caim 4,16. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Isso é importante. É importante estabelecer que Caim se afastou da presença de Deus. Quando Deus apresenta para Caim uma piedade, quando Deus apresenta para Caim uma solução para o crime que ele tinha cometido, ele fala assim: estou me lixando para a tua misericórdia, estou me lixando para a tua... A única coisa que ele estava preocupado era com vingança. Ele só fala em vingança, Caim. Mas Deus estava oferecendo para ele misericórdia. Mas ele, estava se lixando para isso, só estava preocupado com vingança. Vão se vingar de mim. Deus falou: não, eu vou te proteger com uma determinada marca para ninguém te pegar, seu mané. Mas tudo bem. Aí o nosso amigo Caim se afastou da presença de Deus. E aí, continua então aqui a seguinte coisa que eu anotei. Conclua então que Caim se torna a partir daí homem natural, ou simplesmente criatura de Deus. Caim era monogâmico. Esse é um ponto. O Caim era monogâmico. Como é que eu posso afirmar que o Caim era monogâmico? E para que eu preciso afirmar isso? Gênesis 4,17. Vamos lá. Caim teve relações com sua mulher. É o que está escrito aqui. Sua mulher. Não foi com suas, no plural. Sua mulher. Ela engravidou e deu à luz a Enoque. Enoque foi o que? Filhinho de papai. A Bíblia não fala que ele fez nada, a não ser que Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome de Enoque. A cidade ganhou o nome do moleque. O moleque não fez nada, ganhou a fama do que o pai tinha feito. Esse aqui é o mistério aí. Então, a gente tem que estabelecer aqui, Lucas, meu brother, que a criação, ela tem esse desenrolar. Homem 1.0 é Adão. Como é que foi a reprodução de Adão? Assexuada. Deus criou, transformou matéria inorgânica em matéria orgânica. Homem 2.0, reprodução assexuada. Deus pega material genético do homem que já estava pronto e altera, transformando então num homem do modelo feminino. A palavra homem significa espécie, né? Macho significa o gênero. Macho, homem, sexo masculino. Homem, sexo feminino. Então Eva é homem 2.0, tipo de reprodução assexuada. Caim, como é que foi concebido? Caim e seus 399 irmãos foram concebidos de maneira sexuada. No enterro, a partir de Caim, o modelo de reprodução é sexuada. E naquele ponto da geração 3, homem 3.0, qual era o modelo de reprodução? Sexuada. Onde é que eu vejo isso, bro? Onde é que eu vejo isso? Eu vejo isso em Gênesis 6.
É Gênesis 6? Primogenitura. Gênesis. Entre um e outro, Gênesis 6, 6:1. Gênesis 6:1. Aqui, ó. Gênesis 6:1. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhes nasceram filhas. Os homens começaram a multiplicar-se na terra. Os homens, ou seja, quando eu falo os homens, eu falo o gênero humano. Quando o gênero humano começou a se multiplicar na terra, nasceram-lhes filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Isso aqui denota relacionamento sexual. Então, da terceira geração de homens para cá, o relacionamento é sexual e o tipo de reprodução é sexual. A gente vai falar assim, mas Deus permitiu que houvesse relações sexuais entre irmãos? Com certeza. Na primeira geração, com certeza. Na terceira geração, na geração de Caim e Abel e Sete, para cá, os filhos de Adão se relacionaram entre si, dando origem aos netos de Adão. Dos netos de Adão para frente, não houve mais necessidade de relacionamento entre irmãos por conta da quantidade de pessoas. A própria quantidade de pessoas eliminou essa situação necessária pontual. É isso aí. Uma coisa interessante a se observar com relação a essa questão dos filhos dos homens os filhos de Deus viram os filhos dos homens, existem 3 correntes de interpretações aí, e uma fala assim que esses filhos de Deus são anjos, aquela coisa e tal, mas esse negócio de anjo é meio forçação de barra. Eu tenho uma padaria aqui que fala claramente que não rola esse negócio, porque o anjo é assexuado. O anjo nasce com uma quantidade de anjo PT, saudações. O anjo não tem condição de ir lá e... Aliás, é o que Satanás busca. Fazer o que Deus fez. O que Deus fez? Presta atenção. Mas foi Deus que fez. Deus pegou o material genético do céu e encarnou esse material genético num ser da terra. É outro tipo de clonagem, uma clonagem mais complexa. É uma clonagem onde você pega uma mulher sexualmente ativa no sentido de estar pronta, não de ter feito, mas pega uma mulher de seus 16 anos de idade e no útero dessa mulher ele separa um ovo e esse ovo é fecundado com o material genético do céu, ou seja, nasce aí Jesus. E é isso que Satanás busca ardentemente. Por isso, o desenvolvimento científico, tecnológico, porque Satanás busca a condição, mesmo que artificial, de pegar o material genético dele e trazer o material genético de Satanás e misturar com o material genético dos seres humanos. Ele não consegue fazer isso biologicamente, mas ele faz isso filosoficamente. Quando ele faz alguém se afastar dos caminhos de Deus e virar um homem natural, conforme foi o caso de Caim. Caim se afastou da presença de Deus, ou seja, Caim foi contaminado com o material psicológico, filosófico de Satanás. Tanto que você vê aqui na genealogia, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5 gerações a partir de Caim e a partir de Sete. O primeiro filho de Caim é Enoque. Esse Enoque, ele é o quê? Um urbanista, um humanista, um filhinho do papai. O primeiro filho de Sete é Enos. Sabe o que a Bíblia fala do primeiro filho de Sete? Que a partir dele se começou a invocar o nome do Senhor. A partir desse cidadão. Quer ver aqui? Ó? É Gênesis 4, versículo 26. Vamos 25. Novamente Adão teve relações com sua mulher e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete lhe nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor.
Começou-se a invocar o nome do Senhor da ideia de culto, a partir de Enos, a partir de Sete, da ideia de que se começou a fazer culto formal a Deus. Acho que até então era um culto meio intuitivo da parte de Adão, mas aí Enos, né, Sete teve a necessidade de falar para o seu filho de uma forma mais sistemática, de ministrar aquilo que ele ouviu do pai dele, Sete, do pai dele, Adão, e aí ele ouviu daquelas histórias que a gente nem tem condição de saber quais são, porque a Bíblia não relata tudo, beleza? Então aí, aqui agora fala assim, os filhos dos homens, né? Olha só aqui, ó. Aqui em Gênesis 6 fala, quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, como é que homem se multiplica? Relações sexuais. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas. Acho que essa beleza aqui que está se retratando, já que todo mundo tinha a mesma base genética, todo mundo vinha de Adão, então todo mundo era equiparado, todo mundo tinha o mesmo material genético, era todo mundo mais ou menos parecido com todo mundo. Por que então que as filhas dos homens eram mais bonitas? Eu acho que essa beleza aqui denota sensualidade. Eu acho que as filhas de Deus eram mais recatadas e as filhas dos homens eram mais sensuais. E essa sensualidade despertou o interesse dos filhos de Deus. Filho de Deus aqui não é anjo, no meu ponto de vista não é anjo. Filhos de Deus aqui é quem? Os filhos de Sete. Olha aqui, ó, que eu estava falando das gerações. O primeiro descendente de Caim é Enoque, foi um urbanista. O primeiro descendente de Sete é Enos, ele é um adorador, que a partir de Enos começou-se a invocar o nome do Senhor. Aí vai se falando aqui, ó, descendente de Caim, Enoque, Irade, Meujael, Metusael, Lameque. Esse Lameque foi um serial killer. Caim foi assassino do irmão. Lameque, serial killer. Matou uma criança e matou um cara. Matou o cara porque o machucou e um menino porque tropeçou nele. E o Enoque. Olha só aqui agora, os descendentes de Sete. Enos, adorador. Aí vem Cainã, Malaleel, Jared e Enoque. Enoque foi tão adorador que Deus o arrebatou. Então, brother, é mais ou menos isso aí. Beleza? Espero que eu tenha podido ajudar com a dúvida que você jogou na paradinha do sucesso aí. Falou?